Boa tarde, amados amigos e irmãos do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação de mais um dos capítulos que nos foi revelado no período de 6 de 6 de 2002 a 12 de 8 de 2009. São 151 capítulos com mais de 6.000 versículos. Está aqui em minhas mãos mais um capítulo que nos foi revelado. É o capítulo 42 da parte C, que traz o seguinte tema: a diferença de medida entre a verdade presa e a verdade livre. Série Pesos e Medidas. Esse capítulo ele tem 55 versículos. Versículo 1. Os malfeitores apoiam patrocinar a prática do mal contra seu próximo é porque não passam pelas mesmas situações para produzir os mesmos fatos, pois estão livres do mesmo fardo pesado e ainda não tiveram a mesma experiência prática para sentir os mesmos sentimentos dos que sofrem. Versículo 2. No domínio da maldade, com a verdade presa, é possível que os malfeitores passem pelas mesmas situações dos sofredores, mas sendo usado como uma punição, por não querer nem aceitar a prática do mal contra o seu próximo, para que passem a aceitar e querer. Versículo 3. Quem aceita e pratica o mal contra o seu próximo fica livre das difíceis situações criadas para produzir os fatos e não é acusado nem condenado. Um livramento parcial até que real juízo se manifeste. Versículo 4. Os que julgam necessário o sofrimento do próximo como punição por um erro identificado, que foi previamente planejado para ocorrer, para ser um acusado, e os que assim fazem conseguem livrar-se da mesma medida, evitando passar pelas mesmas situações. Versículo 5. Ainda assim, o sofrimento na punição não produz efeito prático na correção, pois seus atos foram previamente programados para ser continuamente praticado para provocar sua exclusão. Versículo 6. Com a verdade livre, outro juízo se manifesta, que aponta a produção e reprodução de situações de fato para conseguir casos e delinquente, e os produtores começam a ser desmascarados, de acusador passam a ser acusados. Versículo 7. Com a prática do juízo da verdade presa na manifestação da verdade livre, seu juízo deixa de ser executado e não mede com a mesma medida os que fazem mal, pois os atos não vêm de uma vontade própria, mas receberam o desejo, o que deve o praticar. Versículo 8. A obediência de todos ao reino da maldade impede o justo juízo da verdade livre sobre todos, principalmente os superiores. Versículo 9. Contudo, na prática do juízo da verdade livre, os atos dos inferiores também é de responsabilidade dos superiores, ficando evitável todas as acusações aos inferiores, pois põe em prática a vontade superior. Versículo 10. E a verdade passa a pesar sobre os superiores e inferiores, visto que um testifica do outro, onde a vontade dos superiores para ser a mesma dos inferiores, que receberam desejo e vontade, ao que devem querer, vindo através do modelo de entendimento nas palavras ou atos. Versículo 11. As linhas de interpretações que acham responsabilidade nos inferiores e superiores é somente o juízo da verdade livre, de maneira que, quando afronta ao que estão amparados pela verdade livre, tens contra acusações coletivas do juízo justo. Versículo 12. Quem não está amparado pela verdade livre, essas interpretações não têm poder e efeito prático, e os que o afrontam não correm risco deste juízo. Versículo 13.
Com a verdade presa, os superiores medem e não são medidos com a mesma medida, pelas artimanhas dos artifícios que as põem acima do bem e do mal. Versículo 14. É este o juízo da verdade presa para aperfeiçoar o poder. Medem os superiores e inferiores usando outros inferiores para medir, para depois que mediu, ser medido com a mesma ou aparente medida. Versículo 15. E assim os superiores conseguem ficar livres da prática das medidas quando os medidos começam a medir dos menores para os maiores. As medidas práticas perdem esse efeito prático com uma negociação. E no acordo, as medidas ganham efeito teórico no lugar do prático. E, aparentemente, a medida alcança todos, transmitindo a todos uma visão de um entendimento justo. Versículo 16. Os inferiores são medidos através de situações criadas para produzir fatos, comparando um com o outro, criando uma semelhante característica. Versículo 17 agora, né? A medida, na verdade, presa já começa injusta desde a origem dos fatos, sendo possível programar o tipo de fato a ocorrer e selecionar os autores envolvidos. Versículo 18. A partir da ocorrência dos fatos, os autores previamente programados e envolvidos já podem receber o nome de vítima e acusado, não sendo mais possível os acusados se defender como inocentes, e os que sempre desejaram vos acusar já podem fazer com sucesso. Versículo 19. Quando os medidos estão todos dominados pelo juiz da verdade presa, os que o medem é pelas obras comparadas entre atos e atos, e todos os atos praticados são produzidos para essa finalidade. Versículo 20. Se os que estão sendo medidos não estão dominados totalmente, dificulta a produção dos fatos serem comparados com a mesma medida, e estes passam a ser medidos pelas palavras faladas, fazendo a comparação e o confronto entre palavras e atos. Versículo 21. Neste caso, aparece o domínio da verdade livre, se opondo a outra verdade presa. A verdade presa é refém das obras corruptíveis, e a verdade livre faz de refém as obras do reino corruptível, pois se trata de outro reino incorruptível. Versículo 22. No reino incorruptível da verdade livre, o forte é a verdade falada, no outro, da verdade presa. O forte é as más obras, a qual a palavra está presa. Versículo 23. Quem é dominado pela verdade livre não pratica as mesmas obras desejadas pelos que medem, por isso as palavras faladas passam a ser usadas como modelo das obras praticadas pelo domínio da verdade presa. Versículo 24. Mas os que medem buscam associar as palavras faladas do dominado pela verdade livre com as más obras do dominado pela verdade presa, mesmo que fique claro que os que falam não mesmo os que fazem o mal. Versículo 25. Os que procuram associar os atos praticados pelos mesmos que buscam fazer ligação, somente conseguem fazer acusação ao que falam, mas não fazem mal, como líder, pois as palavras não condizem com as mesmas obras. Versículo 26. Se o dominado pela verdade livre aceitar associar-se somente às boas obras com as palavras faladas, ficando obrigado os que querem fazer acordo, não mais praticar nem articular o mal, para a formação de uma sociedade mais justa. Versículo 27. As interpretações mal intencionadas dos que medem as palavras dos medidos para criar situações que produzem os fatos, ligando a palavra aos atos para acusar os que falam, é feito sem critério justificado, com pesos e medidas diferentes e desajustadas. Versículo 28. Os que medem as palavras para retê-las usando as más obras, fazem o cruzamento de informação dos locais onde estão os perseguidos pelas sondagens secretas, fazendo a ligação do que é falado a quem a conversa foi referida. Versículo 29. Quem é citado nos comentários é preparado e informado conforme as interpretações dos que espionam, pois os comentários é ligado a quem foi comentado, onde uma simples palavra é usada pelos que perseguem a verdade, como uma afronta a quem ela foi referida. Versículo 30. E estes o acusam para fazer sua interpretação pretensiosa, como de quem falou.
usa como porta-voz quem espionou a quem foi referido à conversa, para incitar o mal contra quem falou a verdade e não mais falar. Versículo 31. Quem espionou passa a ser quem foi referido na conversa, que é informado de tudo. E quem informou aproveita a ocasião de transferir suas pretensões aos informados acerca do que falou, sob pressão e promessa financeira para passar a sentir-se perseguido somente por ter sido comentado em um assunto. Versículo 32. Se quem é perseguido por falar a verdade não recuar, os que articulam e semeiam a maldade não se vão se desgastando, pois afligem as pessoas por qualquer razão e acusam outro por causa da verdade. Versículo 33. As palavras devem ser usadas a tempo e fora de tempo, para desgastar os malfeitores, que vivem de semear intriga entre pessoas, para separar e dividir relações. Versículo 34. Em pouco tempo, essa divisão feita entre inocentes alcança os que assim fazem, e passam a colher os frutos do que sempre semearam. Versículo 35. Quando os articuladores anonimato feito por espionagem fica notório ou quando querem levar o caso ao julgamento, passa a usar personagens visíveis de preferência conhecidos, que são pagos para assumir toda a responsabilidade de articulação em fato e assim inocentarem os que trabalham no anonimato. Versículo 36. Nem tudo o que é comentado é de responsabilidade, é de importância aos espiões. Se em um trecho de conversa ouvida for comentário algo que estraga ou que deve ser programado para ser usado na acusação, queima o filme, pois os mesmos procuram programar os comentários para abafar ou ocultar detalhes que não é de interesse. Versículo 37. Quando é feita a programação do assunto para ocultar outras que o atrapalham o resultado dos que controlam, a verdade fica presa e passa a reinar sobre quem é retido no reino das trevas. Versículo 38. Isso é apenas o início do processo para programar todas as situações de palavras e atos e assim reter as vítimas. Versículo 39. Com a verdade presa é possível programar todo o curso da conversa. No aparente anonimato, depois é dado início ao processo para oficializar as palavras e atos diante dos que vão julgar o caso, que trabalham somente em fatos e provas, não ao que antecede a sua consumação, e ficando também cúmplices os que julgam. Versículo 40. Os acusados não são previamente programados, já identificado a origem da preparação, quando a verdade é presa, no que se refere a assuntos que não interessam. Versículo 42. Essas acusações ocultadas que não interessam apontam indícios de adulteração para a ocorrência dos fatos que comprometem os que criam, e prepara as situações para a ocorrência dos fatos e os próprios que aceitam julgar os casos. Versículo 42. A verdade estando presa, é possível fazer ligação dos que falam sem pretensão maliciosa com os que praticam mal, usando as palavras dos que falam, porém, vos interpretando-a no sentido maligno. Versículo 43. Sendo assim possível fazer a acusação dos fatos aos que são praticados, aos que não praticam, mas que foi praticado por outro para essa finalidade. Versículo 44. A ligação dos fatos ao acusado, a verdade estando presa, outra verdade falsa o substitui. Versículo 45. A verdade estando livre, os que assistem ao depoimento de uma acusação são obrigados a não acreditar a trechos de depoimento que se refere a situações criadas para gerar os fatos, para fazer somente o que está determinado, que é acusar e condenar. Versículo 46. Porque se os que assistem ao depoimento de um acusado dá prioridade a trecho da origem à criação dos fatos, desvia a investigação do caso ao que ocasionou o caso, não mais aos acusados, e passa a desagradar aos superiores dos que investigam, pois a criação e a origem dos fatos é feita pelos próprios que comandam tudo. Versículo 47. Dessa maneira, os que investigam os fatos trabalham com prova da ocorrência, não com indício do que originou. Conduta pretensiosa a complicar a vida dos investigados. Versículo 48. Se os que investigam começarem a dar prioridade ao que antecede a origem dos fatos, os acusados passam a ser não mais um programado a ser condenado. E os que preparam e produzem os fatos passam a serem suspeita. Versículo 49.
Os patrocinadores da criação dos fatos se identificam como pessoa jurídica, que praticamente elimina a acusação às pessoas físicas, dono das empresas jurídicas. Por isso, a punição é a indenização em dinheiro. Devem pagar um alto preço para deixar de fazer mal às pessoas físicas. Versículo 50. Se os donos das pessoas jurídicas rejeitarem a punição em dinheiro, passa a valer a este os critérios programados para acusar e condenar as pessoas físicas. Versículo 51. E as vítimas que preferirem a punição em dinheiro estão querendo livre as pessoas físicas, dono das pessoas jurídicas, como postura de obediência à lei de Deus. Versículo 52. Mas, se do mesmo modo as vítimas não aceitarem a punição em dinheiro, também a estes os critérios passa a acusar e condenar para si mesmo, não mais os acusados. Vamos repetir o 52. Mas, se do mesmo modo as vítimas não aceitarem a punição em dinheiro, também a estes os critérios, também vale a estes os critérios para acusar e condenar contra si mesmo, não mais os acusados. Versículo 53. Os novos critérios exclusivos para livrar, salvar as pessoas da acusação é válido somente para os que vos aceitam. Versículo 54. Se todos rejeitarem os novos critérios, desativa o poder de salvar e fortalece os que acusam e condenam com as pessoas físicas. Versículo 55. Se poucos aderirem aos novos critérios, muitos podem ser salvos. Então, irmão, a gente concluiu aí o capítulo 42 da parte C, com o seguinte tema: a diferença de medida entre a verdade presa e a verdade livre. Então, irmão, a gente concluiu aí mais um capítulo, né, de nossos inscritos, para que você conheça tudo e fique rico de conhecimento. É uma riqueza de conhecimento. Se você conseguir entender isso aqui, jamais você será pobre, porque você será uma pessoa próspera pelo seu próprio entendimento, livre. Obrigado, que Deus abençoe a todos.